E aí, voltando para a Grada, né, fechando esse grande parênteses, ela vai dizer o seguinte: diante de casos de racismo, há muito mais solidariedade com o racista do que com a vítima. E ela vai dizer que isso acontece porque a agenda branca é quem define a experiência negra. É a agenda branca que define a agenda negra. Não há uma autonomia, uma centralidade nas discussões da própria negritude. Então, quando a gente está diante de um racismo, a tendência é acolher o racista, porque a agenda social, ela é uma agenda branca. Então, sempre haverá maior acolhimento para pessoas brancas. E talvez esse seja o nosso maior problema, assim, aqui, né, na sociedade, no mundo, porque a gente tem uma grande dificuldade de nos sentirmos acolhidos, né? Muitas das vezes, diante de violências muito brutais, verbais, psicológicas, as pessoas se preocupam mais em educar o racista em desconstrução, do que em acolher, ensolarar a pessoa que está ali num lugar de sofrimento, porque racismo ele causa mal psíquico. Não tem como o racismo não afetar a sua saúde mental. Então, diante de uma situação de racismo, a vítima, né, a pessoa que sofre o racismo, ela minimamente, assim, no pior dos casos, ela está saindo daí com um trauma na saúde mental, né? A memória que vai ficar revivendo a situação, um sentimento de frustração por não ter conseguido responder à altura e a própria, enfim, frustração que aquela pessoa pode sentir, enfim, diante daquela situação. E quanto mais novo você é, com quanto menos ferramental, e quanto menos letramento racial também, maior vai ser o impacto do racismo, né? E essa sensação mesmo, assim, eu já sofri racismo, acho que vocês também já sofreram. A gente sai dessa situação, assim, com um sentimento de muita impotência e revivendo essa história com vontade de responder, mas a partir de uma análise posterior, né? Então você fica assim, pô, podia ter falado isso, por que que eu não respondi? Por que que eu não fiz isso? Mas é porque esses pensamentos, né, dessa análise, ela só vem depois. Na hora, são outros elementos químicos que são acionados e outras pulsões são acionadas e às vezes a gente não consegue responder mesmo. E tá tudo bem, né? Na verdade, é até bom a gente não conseguir responder. Significa que a gente não está treinado para essa desumanização, né, nesse sentido. E aí ela vai dizer o seguinte, que o racismo, ele vai excluir as pessoas de cor da agenda social e política. E aí, por isso que despolitizar, afrobetizar, é uma atitude racista, mesmo que seja dentro de um contexto de letramento racial. Esse status de sujeito, ele é negado à população negra. E ainda tem uma questão, né? Quando a gente vai pensar em sujeito, né? Sujeito político, sujeito social, do jeito individual, o que seja, a gente está falando de um status de sujeito branco, absolutamente branco, né? Que ela vai até falar o status de sujeito absoluto e ela vai dizer que é um sujeito branco. E aí ela vem definindo o racismo em 3 pontos que eu achei muito interessantes, assim, muito certeiros, né? Está na página 75, né? Ela vai dizer que são 3 características de definição do racismo. A primeira é a construção da diferença, lógica do eu e do outro, né? Isso é até básico, né? O eu maravilhoso, inteligente, rico, saudável, bonito, etc. e tal, e o outro, tudo aquilo que recebe as projeções negativas do eu. Então, o outro ele se constrói do eu porque esse eu joga as projeções que ele tem, principalmente as projeções negativas, nessa figura do outro, que deve ou não atender essas projeções. Então, o primeiro ponto da construção do racismo é justamente a construção dessa diferença entre eu e o outro, o sujeito que é diferente, o sujeito que é exótico, e aí entram vários vocabulários aí para marcar essa diferença. Exótico é um vocabulário muito comum. A segunda característica é a partir dessa diferença da primeira, né, do eu e do outro, você vai começar a construir valores hierárquicos dentro dessa diferença. Então, a gente já define quem é o eu, dono de tudo, maravilhoso, e quem é o outro, dono de nada, sujeito das projeções negativas, o mal, etc. Isso bem estabelecido, agora a gente precisa estabelecer hierarquias que deem conta dessa diferença.
né? Então, não é só eu maravilhoso e você terrível, mas tudo que vem de você, da outra idade, vai ganhar categorias hierárquicas. Então, a gente está falando realmente de hierarquia, de poder. Mesmo que você seja milionário, sei lá, virou um grande MC que tem Porsche, Ferrari, o escambau, tá lá com seus cordãozão de ouro e 30 milhões de reais na conta de banco, ainda assim você não vai conseguir ser um morador da Gávea, porque você não tem os valores hierárquicos. Então, você sequer vai ser aprovado pela Associação de Moradores do Condomínio para comprar a sua casa. Porque para você comprar uma casa num dos condomínios da Gávea, os condôminos do condomínio têm que aceitar a sua entrada e a entrada da sua família ali. E aí a gente entra naquela coisa, né? Tem herança? Qual é o sobrenome? Qual é o pedigree? Tudo isso, né? Então, mesmo que você seja assim uma pessoa que enriqueceu fortemente, né? Tem ali o status, etc., você não vai ter o poder. E aí, ao invés de morar no Leblon, na Gávea, Ipanema até rola, mas assim, Leblon e Gávea, ao invés de Horto, Joá, né? Ao invés de morar nesses bairros assim, você vai morar lá na Barra, que a Barra da Tijuca é um lugar que absorve os novos ricos, aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não têm o sobrenome. Porque entendam, a herança que importa é o sobrenome. Não interessa se o seu sobrenome, sua família está falida. Mas se você é um Orleans e Bragança, um Tambor e sei lá o quê, um fulano de tal, isso vale mais do que o dinheiro que você tem no banco. E isso é um exemplo dessa hierarquia de valores, né? É um exemplo do poder. Eu gosto muito de um autor chamado Kwame Ture, e ele fala sobre poder. Assim, tem um vídeo, quando eu soltar a gravação, eu vou soltar esse vídeo lá para vocês assistirem. É um discurso dele muito maravilhoso, da década de 70, em que ele fala, em determinado momento, ele fala assim: eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu não quero não sei o quê, eu quero é poder. A nossa questão de virada e de mudança é poder. E aí a gente pode abrir uma discussão aqui também para isso, né? É, quais são as nossas noções de poder? A gente adora falar poder ao povo preto, poder preto, pretos no topo, mas qual é a noção de poder? Né? Porque normalmente está muito associado ainda a valores subalternos. Tem uma música do Djonga que fala isso, né? Não vou cantar, não, estou tentando lembrar a letra. Você compra corrente, não use corrente no pulso, no sentido da corrente da escravidão. Você tem que ter atenção, juntar dinheiro, ter grana, e no final ele termina, o verso termina assim: você acha que eu estou brincando, mas eu estou te chamando para ser meu sócio. Não compre corrente, abra um negócio, parece que eu tô tirando, mas na real tô te chamando pra ser sócio, pensa bem. As nossas correntes, né, só mudaram de lugar, mas nós continuamos acorrentados. Se um dia era no pulso, virou cordão de pescoço. E o poder? Fama é poder? Fama não é poder. A gente tem uma noção muito errada, contemporânea, de achar que porque nós temos 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, nós temos poder. Não, você tem influência dentro do sistema capitalista. Então, você vai rentabilizar em cima dessa influência. E muita gente nem sabe usar direito a influência, né? Porque ela acaba com a influência toda influenciando errado. Aí vai perder esse poder. Então, você pode ter 500 mil seguidores, ter influência, mas não ter poder. Poder está em outro lugar. Poder está, dentro do capitalismo, aos donos de capital, né? Ou seja, donos de meio de produção. Às vezes a gente acha, eu sou um afroempreendedor, não sei o que, eu tenho poder. Não tem, não tem. Quem tem poder é o cara que fez a máquina, que está produzindo o seu tecido, que você um dia vai fazer a sua roupa para vender. Mas ele, o industrial, que tem o parque industrial, que tem as máquinas, que é dono daquele meio de produção primário e que vai ali gerar o tecido que vai virar o vestido que a moça vai vender na Feira Preta hoje, a moça da Feira Preta não tem poder. O cara que é dono do maquinário e detém aquele capital, aquele conhecimento, aquela maquinaria, aquelas pessoas, ele tem poder. Poder está associado a quem são seus amigos. Isso é muito sério. Quem são seus amigos? Qual é o perfil das pessoas que você tem na sua agenda telefônica? Isso é poder. Quem são as pessoas que você frequenta ou que frequentam a sua casa no final de semana? São pessoas grandes industriais? São mega empresários? São CEOs? São juízes? São, sei lá, desembargadores?
são diplomatas. Isso tem a ver com o poder. Então, às vezes, a gente fica muito assim, tipo, a pessoa é muito famosa, muito poderosa, porque ela fala e tem 30 mil visualizações e não sei o que, não sei o que lá. Ela tem influência. Poder é outra coisa. E a pessoa pode ter influência e não ter dinheiro. E sem dinheiro você não tem poder. Né? E no contemporâneo, o que mais tem é gente com influência sem dinheiro. Olha, eu digo isso com muita propriedade. É isso que ela quer dizer com ambos os processos são acompanhados pelo poder histórico, político, social e econômico. E ela fala uma coisa assim que eu falo sempre, né? O racismo é a supremacia branca, né? E a supremacia branca é o racismo. E aí ela vem com as definições, né? Racismo estrutural, racismo institucional, racismo individual, cotidiano, enfim, a gente poderia até trazer outros racismos aqui para poder, né? Racismo ambiental, o ecocídio, né? Inclusive, sugiro, assim, indico para vocês fortemente o livro do Malcolm Ferdinand, chamado Uma Ecologia Decolonial. Livrão, livrão. Esse livro, eu estou lendo ele, eu estou fazendo um trabalho com ele. Esse livro está virando a minha cabeça assim, umas chaves. Fala, caraca, é mesmo? Como pode, né? Fica como sugestão. E aí, por quê? Porque o racismo tem racismo estrutural, o nutricídio, racismo religioso, o epistemicídio, o racismo cotidiano, né, aquele individual, né, chamar o outro de macaco, né, esse mais tete a tete, racismo institucional, né, racismo educacional, tem muitos tipos, racismo ambiental, né, que a gente chama agora de ecocídio. Há uma tendência disjuntiva, um paradigma disjuntivo no modelo ocidental, colonial mesmo, de compreensão de mundo e produção de conhecimento, que sempre tende à fragmentação, né, e não observar o todo. Porque o modelo ocidental é dividir para conquistar, então a gente sempre fragmenta para tentar entender o todo. E aí é o meu ponto de discordância. Para mim, o racismo é sistêmico. Existe um sistema racial bem determinado e um sistema racial baseado em castas. Só que isso é um outro papo, mas é um sistema racial baseado em castas, né? Não dentro dessa lógica de casta indiana, mas também em lógica de casta. Esse sistema racial, ele se expressa de diferentes formas. E essas expressões do sistema pode ser o racismo estrutural, pode ser o racismo religioso, pode ser o racismo ecocídio, pode ser o epistemicídio, mas tudo isso são expressões de algo que é sistêmico. E por que que é um sistema? Porque nós estamos falando de um conjunto, um modelo, uma forma de ser e estar no mundo. E isso só se dá de maneira sistemática. Ninguém é ou estar no mundo sem a parte de um sistema. Então, o racismo, ele é um sistema de poder que estrutura, mais do que estruturar, ele baliza as formas de ser e estar no mundo culturais, políticas, econômicas do outro. E isso só pode se dar dentro de um sistema, né? Só que a gente, por conta do nosso modelo educacional, nosso modelo colonial, nosso modelo de educação, a gente tende a dividir para melhor compreender. E aí vem essa noção de racismo estrutural. Né, é a coleção Feminismos Plurais, que eu acho que ela dá conta disso. Cada livro é uma expressão, na minha opinião, é uma expressão de uma face do racismo. Inclusive, eu li o Colorismo, achei bem interessante. Então, assim, são faces, mas tudo é um sistema. E por que eu estou batendo na tecla do sistema? Se é sistema, não adianta você combater a expressão. Isso é tudo bem, pessoal.